Existe uma ilha no fim da Bolívia onde o tempo parece ter parado. Onde as crianças ainda são só crianças, às vezes até demais da conta. Onde o trabalho ainda é feito assim ou assim. E a volta para casa tem esse ritmo. Onde a pressa não existe. Onde as preocupações são simples. Cuidar dos animais, levar as lhamas para pastar, ou quem sabe, cuidar de quem dá o alimento. E quando a noite chega, o silêncio domina tudo. Só o som do vento e dos pássaros disputando quem canta mais alto. Um lugar onde a modernidade nunca teve tanta pressa assim para chegar. E talvez por isso, tudo ainda funcione como sempre funcionou. ¿Ya has tomado algún remedio tú, Paulinho? No, todavía. No hemos ido al hospital, ¿no? Mate, aquí tienes puro... Plantas Sí, medicinales. medicinales, con eso nomás tomas yo. A la altura. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuál es esta? es la muña. La Muña. Sí. Um lugar sagrado que se deu ao luxo de parar no tempo e que de alguma forma te obriga a desacelerar junto com ele. Ó. Bom, meus amigos, acabamos de chegar na cidade não tão charmosa, mas com o lindo nome de Copacabana. Alto aqui, viu? E daqui a gente segue pro barquinho. Agora, meus queridos, uma coisa que eu tenho certeza que poucos de vocês sabem é que a Copacabana do Rio de Janeiro foi mais ou menos inspirada nessa daqui. Para vocês terem uma ideia, essa cidade que eu tô, que é, digamos assim, o porto principal, ela não tinha esse nome. Só que quando o indígena esculpiu aqui uma imagem da Nossa Senhora de Copacabana, a partir desse momento começaram a acontecer alguns milagres, algumas coisas assim. E aí o pessoal falou assim, mano, é culpa dela, essa santa maravilhosa, vamos dar o nome da cidade de Nossa Senhora de Copacabana. E aí, o próprio bairro do Rio de Janeiro, ele tinha um nome completamente diferente. Só que aí depois que esculpiram também uma imagem da Nossa Senhora de Copacabana lá, mudou-se o nome do bairro. Já já aqui, ó, barquinho, e nós vamos para ele que parou no tempo. Enquanto isso, vamos esperar, tomando a cervejinha, porque eu não sou de ferro, meus amigos. Amigos, eu quero que vocês prestem bastante atenção em como que aqui é um lugar bem desenvolvido, assim, prédio para todo lado, restaurante para todo lado. Eu acho que vocês não estão preparados para o que é essa ilha. Buenas. O Lago Titicaca é muito alto. O ponto mais profundo dele são 280 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia do tamanho da escala desse rolê aqui, faz uns 10 minutos que a gente saiu da cidade de Copacabana. Olha só para vocês verem. Lá no fundo você não consegue nem ver o final do lago. A gente está indo naquela ilha lá no fundão, sem ser essa daqui, aquela lá no fundão. Mas o mais impressionante no Lago Titicaca não é só a profundidade ou o tamanho dele, ou até mesmo o fato de que ele divide a fronteira com a Bolívia e o Peru. O mais louco de tudo é que, visto de cima, o lago tem o formato de um puma. E o nome Titicaca vem justamente disso. Titi significa puma
e caca significa pedra, a pedra do Puma. Agora pensa só comigo, como que séculos atrás, sem satélite, sem mapa, sem visão aérea, como que os incas sabiam disso? Como eles sabiam o formato de algo que só dá para ver muito do alto? Bom, talvez a resposta esteja bem na ilha mais sagrada de toda a América Latina e é para lá que a gente vai. Graças, irmão. Ô, mano. Aqui, ó, quando eu falo pra vocês que parou no tempo, você liga só. A lavanderia dos caras é aqui, meu irmão. Chegamos e olha só essa água. Nó. Esqueçam o primo de vocês. Sério mesmo. 12 segundos depois. Como nós estamos a 4.000 metros de altitude, subir escada é difícil demais, mano. Eu vou falar só uma coisa pra vocês antes de ir deixar as malas. Aqui nasceu o Império Inca, segundo a lenda. Nós vamos falar muito mais sobre isso ainda. E detalhe, que a estrutura que a gente vai usar para chegar no nosso hotel agora é a mesma estrutura, as mesmas escadarias que eles fizeram há 1000 anos atrás. Mas se liga só a vista da caminhada. Aqui, isso aqui tudo quintais que os incas faziam, as plantações. Nossa, não sei se eu vou sobreviver, mas toma, mais alto que La Paz. Olha. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória, viu? Olha só, lugarzinho que nós arrumamos. Se liga no visu. Nada mal, né? Não, olha. Esqueça tudo. Olha, duche. Sinceramente, ver se isso aqui não é uma vista de qualidade. Tá caminhando de forma despretensiosa, rumo ao restaurante. Animais. Animais. Olha essa daqui, mano. Comendo deitada. Lembro do meu cachorro Pacotinho. Que Deus o tenha. Não à toa, esse é um dos meus lugares favoritos no mundo. Absolutamente ninguém tem pressa de nada. Os nativos vivem como seus bisavós viviam. E os animais tranquilos, pastando, esperando a hora de ir embora para casa. Uma calmaria difícil de encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Não, mano, aqui. Você liga só no trânsito. Olha. Pouco trânsito. Pouco trânsito. Vai. Ai, meu Deus. Ai, que coisinha mais fofa, meu Deus. Brincar com um filhotinho com esse fundo de tela aqui, pessoal. Que tal pra vocês? Bom, meus amigos, partiu ver o pôr do sol então, né? Já que não tem mais nada pra fazer. Só a melhor coisa do mundo, esqueça tudo. Não, amigos, que bom dia é esse, hein?
Não existe você vir para esse lugar e não dormir aqui. Vou mostrar para vocês um dos lugares mais impressionantes aqui. Olha só a paz desse lugar, mano. Acordar com um silêncio, mano, ensurdecedor. Depois de ver esse nascer do sol absurdo e tomar aquele café da manhã dos campeões, foi hora de dar uma relaxadinha com essa vista, mas depois não tem jeito, né? Fazer uma coisa um pouco menos cinematográfica, ralar um pouquinho. Mas sinceramente, trabalhar com essa vista daqui da janela do quarto não é exatamente um sofrimento não, viu? E mano, a melhor coisa da minha vida nos últimos anos foi perceber que eu não precisava estar preso a um escritório para ganhar dinheiro. Mas vou te mandar real, não é só sobre viajar o mundo que nem doido não. É sobre não depender de 30 dias de férias por ano para viver a vida que eu quero. Sobre poder trabalhar da praia, da casa do meu pai, de ter tempo para pegar os filhos na escola, se é o seu caso. É a liberdade para trabalhar de onde você quiser. Seja de uma ilha remota na Bolívia ou de qualquer outro lugar, mano, não importa. Muita gente acha que essa é uma realidade distante para quem é herdeiro, coisa de youtuber, influencer ou só quem fala inglês fluente. Mas mano, muito antes de viver de YouTube, eu já trabalhava como copywriter. E hoje já existem várias outras profissões que você consegue oportunidade mesmo sem falar inglês, mano. E olha, o problema é que a maioria das pessoas não sabe nem por onde começar. E é por isso que eu fechei uma parceria com a Keep Nomad e eles vão fazer uma aula gratuita mostrando as 12 profissões com maior demanda no mercado digital em 2026. Na aula você vai entender quais que são essas profissões, quais habilidades que você precisa desenvolver, quais caminhos que fazem mais sentido para você começar e ter as melhores oportunidades, inclusive pagando em dólar. Então, meus amigos, olha, se você sente que gostaria de ter mais liberdade para trabalhar de qualquer lugar do mundo, igual eu tô aqui na casa da minha mãe agora, trabalhando tranquilo demais, sem viajar, aponta o seu celular pro QR Code, que lá você vai ter as instruções para conseguir ter acesso ao evento com a aula e toda a preparação para você tirar o seu trabalho remoto do papel e começar a ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Agora, meus amigos, vamos voltar pro vídeo. Uma parada maneira que é o seguinte, os primeiros turistas começam a chegar mais ou menos 9 horas da manhã. Os primeiros barcos começam a sair lá de Copacabana, tipo 7h30 da manhã. Então agora é tipo 7h50, 8h. A gente tem meio que a ilha só pra nós, assim. A gente foi dormir até nas 9h30 da manhã, porque aqui não tem muito o que fazer, assim, né, de noite. Não tem nem luz direito nas pequenas ruazinhas. Então, 9 horas da noite você já tá na caminha a mimir. Aqui a gente só escuta passarinho, só passarinho e burro, mano. Os burrinhos assim, fazendo os barulhos que eles fazem. Não tem como você vir pra um lugar desse e não relaxar, você bota fé? Porque o ser humano foi feito para isso aqui, né? Venhamos e convenhamos. Estar em contato com a natureza, pisar na grama, escutar passarinho. A gente, em algum momento, tem que começar a complicar o negócio. Uma vibe daqui que eu acho incrível. Os locais, você só vê eles conversando em Aymara. Eu tô vendo, por exemplo, ali as senhoras conversando ali. Não entende nada, irmão. Só Aymara, que é o idioma que eles falam aqui. Aqui, ó, o pessoal já tá descendo para trabalhar. Já tá descendo. Daqui a pouco começa a chegar os turistas. E uma boa parte da fonte de renda deles é turismo mesmo. Não tem de outra, não. É viver daquilo que você planta e do que você vende para os turistas. Basicamente é isso. Aqui, amigos, vim aqui aproveitar que a turistada ainda não chegou. Você pode ver que ali, ó, as senhorinhas e as crianças se ajudando.
porque daqui mais ou menos 1 hora isso aqui vai estar bastante cheio. E aqui atrás de mim a gente tem o Lago Titicaca, que, como vocês já sabem, é o lago navegável mais alto do mundo, dá 3.800 a 4.000 metros, e isso faz da Isla del Sol uma das ilhas mais altas habitadas no mundo todo. O fato daqui ser a Isla do Sol tem direta correlação com o fato de aqui, segundo a mitologia inca, ter nascido todo o povo inca. Então é uma das ilhas mais importantes, se tornou durante muito tempo um lugar de peregrinação, como se fosse uma Meca, só que dos Andes, do povo andino, do povo inca especialmente. E essa escadaria aqui, essa é uma das coisas mais massas que tem, porque é uma escadaria que foi feita há mais de 500 anos atrás e ela continua sendo usada da mesma forma. Os incas, eles eram tão brabos na arquitetura, na forma de construir o que eles queriam construir, que algo que foi construído há 500 anos está intocado do mesmo jeito. Mas o mais curioso dessa história é que não existe só uma versão. Em algumas narrativas, esses dois não só nasceram aqui, eles foram enviados pelo Sol com uma missão. Eles carregavam um cetro de ouro e deveriam caminhar até encontrar o lugar onde ele afundasse completamente na Terra. E esse lugar seria o centro do mundo deles. Mais tarde ficou conhecido como Cusco, mas tudo começa aqui, nessa ilha cercada por água, silêncio e altitude extrema. E acredita-se que, por isso, essa ilha foi a escolhida, porque não era só isolada e simbólica. A água também representava origem, vida e purificação. E essa subida, essa escadaria, era um caminho físico que levava do mundo comum para algo maior. É impossível você não se relaxar aqui, mano. Aqui, todo lugar, você só escuta passarinho, água e cheio de planta. Todo lugar que você vai aqui. É sacanagem, mano. Aqui é tranquilamente um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu diria pra vocês que é top 5. Top 5, sem tirar nem pôr. Depois de 200 degraus, a gente chega num lugar também que é bem especial aqui, que é conhecido como Fonte da Juventude. E são 3 negocinhos que vocês podem ver aí, 3 saídas de água, porque eles retratam 3 princípios importantíssimos da sociedade inca. Não roubarás, não mentirás e não serás preguiçoso. Tem um ali que não tá funcionando, hein? E eu não sei se pode beber essa água, mas a água é sagrada, é a fonte da juventude. Se eu não beber, eu tô maluco, véio. Todo respeito. Opa, mas tá quentinha, viu, gente? Tá quentinha. Olha aí, ó. Olha só, aqui tudo é bem construído de forma bem rudimentar. Barro, pedra. E uma das coisas que eu acho massa de mostrar pra vocês é essa daqui. Pra quem me segue no Instagram já viu que essa é a Cruz Andina, né, a Chacana. Só que logo na frente dela a gente consegue ver uma igreja que eu acho bem charmosinha, mano. Eu confesso pra vocês que eu não sou o maior admirador de igrejas, especialmente pelo que elas representam, né? Por exemplo, aqui, como era um dos lugares mais sagrados para a cultura inca, chegaram os espanhóis e, obviamente, como eles fazem em qualquer lugar, os colonizadores, eles tentam converter o povo. Então, na prática, o que aconteceu aqui é que hoje em dia você vê ainda muitos dos povos aqui, Aymara e Quechua, eles reverenciam a Pachamama, né? Eles também têm eles têm uma mistura de fé, sabe? Eles celebram várias festividades que são também da Igreja Católica. Então, no final das contas, é isso. Essa igreja bem charmosinha, na frente dela, a Cruz Andina. Isso aqui é a Isla del Sol, meus amigos.
Por séculos, essa ilha foi sagrada para todos, mas a ilha sempre foi dividida entre norte e sul. E há menos de 10 anos, essa divisão virou um conflito real por controle, território e dinheiro. O lugar onde os incas acreditavam que o mundo começou foi fechado por uma briga de vizinhos. E hoje a situação é mais estável e pacífica, mas a divisão ainda existe, o que mostra que até os lugares mais sagrados do mundo têm as suas cicatrizes. Depois de horas caminhando pela ilha e caçando sarna para se coçar, aconteceu uma das melhores coisas de todas. La cosecha de la papa. E é impressionante a jornada que eles fazem todos os dias para trabalhar na terra. Absolutamente incrível a velocidade deles para caminhar pelas montanhas. Buenas, tudo bem? Buenas. Coletando as batatinhas. Oi, batatão, mano. Aqui, ó. Tudo que a senhora coleta, ela vai colocando aqui na bolsa de trás dela. Dá pra ver a cara dela de felicidade na hora que ela pega uma batata grande. E aí quando ela pega uma batata pequena, assim, ela fica meio pistola. Mas ela pegou umas grandonas aqui, ó. Tu trabajas hace quanto tempo en la tierra? Así es. Desde niño, pues así Desde como de niños hemos trabajado. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿estás ahora con cuántos años? ya tiene 54 años. ¿Ya has tomado algún remedio tú, Paulinho? No, todavía. No, no hemos ido al hospital, ¿no? Nunca. Nunca. hierbas, unos mates, Mate de aquí. Mm. Mate, aquí tienes puro plantas sí, medicinales. medicinales. Con eso nomás tomas yo. A la altura, ¿Ah, sí? sí, ¿Cuál es esta? es la muña. La muña. Sí. Ó. Planta medicinal. Tem um cheiro meio de... Parece um pouco um mentol, mais ou menos. Para la altura. O Lucão tá com sinusite, eu tô perguntando pra ela o que ela recomenda. Aí ela aqui, ó. Isso aqui é uma farmácia. Nariz. Tiene que tirar las... Sí, sí, tienes que tirar y ponerla a la nariz. Assim? Sí, sí. Aí, ó. Farmacinha. Farmacinha in natura. Contra a sinusite, la muña. La muña. Shumara mawa. O que significa la Pachamama para ti? La papa para que crezca así grandes, tengamos todo el año la papa bien cosecha para eso. Challamos a la Pachamama en el mes de octubre, cuando hacemos la siembra, cuando la ponemos las papas a la tierra, a la Pachamama lo challan. Sí, siempre. Para que esté bien los alimentos, que crezcan, que cada año más que tengamos más alimento. Creencias de cristianismo o no? Sí, también. Sí, también. Sí, pero no voy a la iglesia, pero sí también creo en el cristiano. ¿Tú vas mucho a La Paz o no tanto? No, al año una vez. Tenemos que trabajar en la chacra, en la tierra. Bom, amigos, chegamos num lugar que eu queria mostrar para vocês. Se liga nesse visozinho aqui e vocês não sabem ainda melhor. Nós vamos vir aqui ver o pôr do sol, que ele é 10/10.
E aqui, ó. De quebradinha ainda temos o quê? Ovelhinhas. Informação de interesse público totalmente. Para você que, assim como eu, quer ter uma ovelha no futuro, tava conversando com a dona aqui do restaurante. Ela tava me falando que basicamente você precisa de ter grama para elas comerem sempre. Só que na temporada que aqui fica com a grama seca, eles também plantam batatas. E aí dá mais ou menos 1 quilo de batata por dia aproximadamente para as nossas queridas aqui. Então acho que não é um animal caro assim. Desde que a gente chegou aqui, eles não param de comer grama, irmão. E é curioso porque você só escuta a graminha sendo arrancada assim. Enfim, é um charmezinho. Eu achei da hora demais. Eu acho uma viagem assim, que é tipo meio que um cachorro. Um Pokémon, mano. Uma ovelha é um Pokémon. A grande verdade é essa. Então, se você quiser ter uma ovelha, fique sabendo aí. Para acabar. Ah, que genial. Estás Aqui volviendo. não temos tratoras. Tiene que ser manual. ¿Sí? Recorrer. Hay cerveza. Ah, sí. Sí, para ustedes. Ah, genial. Um abraço. Gracias. Hasta luego. Meus amigos, você tá vivo ou tá vivendo? Tchim-tchim pra nós, um brinde, esqueça tudo. E agora, só curtir o pôr do sol daquele naipão.